Olá, meus queridos e saudosos amigos da Auto Criativo, tudo bom, pessoal, com todos vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos, né, como sempre. Hoje nós estamos na nossa videoaula de número 4, aqui do seu curso Desenho da Construção Civil. Hoje nós estamos aqui, então, tratando do assunto das histórias, né, ou a história dos desenhos. Na verdade, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui, nesse vídeo, um breve resumo aí, né, uma breve demonstração do que foi o desenho, né, na história aí, no todos esses tempos que passaram e até chegar realmente nos tempos de hoje, até a gente conhecer hoje os desenhos técnicos como eles são de fato, tá? E isso aí tanto para a área da mecânica, né, para desenhos técnico-mecânicos, como também, né, e obviamente para o desenho da construção civil em si, porque na verdade tanto o desenho técnico ele da mecânica, como outros segmentos e também o da construção civil, na verdade eles se fundem, né, em um só aí resultado, vamos dizer assim, ou seja, ao longo de toda a história os desenhos vieram se evoluindo e hoje nós temos então o desenho técnico em si. Aí o desenho técnico ele tem as suas ramificações, que então são aí os desenhos da construção civil, desenho mecânico e outros segmentos também da indústria e outras manufaturas, tá bom? Especificamente hoje, então, eu vou comentar com vocês a respeito da história do desenho como um todo, tá? Então eu vou falar com vocês aí, né, basicamente como surgiu, tá? Então é um breve resumo para vocês entenderem, é bem gostoso. Se caso aí você tenha o interesse de se aprofundar no assunto, tem muito material na internet, você pode dar uma pesquisada em livros também, para você entender mais aí como realmente surgiram as coisas. Então tem coisas interessantíssimas, né? Aí desenhos feitos em cavernas, né? Aquelas artes rupestres que nós chamamos. Então tem muita coisa legal no percorrer aí de toda a história, da história medieval, né? Na Idade Média também, na pré-história. Então tem muita coisa interessante, tá? Então, como eu comentei com vocês, vamos fazer aí um belo resumo, bem legal. E aí, de fato, é uma introdução para você ver que o desenho, na verdade, ele é uma linguagem, como eu já comentei com vocês, ele é um idioma. Então, com o passar do tempo aqui dentro do curso, você estará, na verdade, aprendendo um idioma. Eu estarei passando para vocês como que vocês vão ler e interpretar, então, os desenhos, tá? Mas as coisas não foram assim, feitas por acaso, tá, pessoal? Eu acredito que o desenho, ele veio como uma forma de o ser humano ele transmitir aquilo que ele está pensando. Então, quando a gente vê aqueles primeiros desenhos, vou deixar algumas imagens aqui na tela aparecendo e vou conversando com vocês, tá? Então, quando a gente tem as nossas primeiras imagens de desenhos feitos, obviamente, por um ser humano, né? A pessoa foi lá e realmente fez, são os desenhos feitos de uma certa forma em cavernas, né? Na grande maioria dos casos, os primeiros desenhos foram feitos em cavernas. E o homem pré-histórico, ele tinha a noção do mundo que vivia ao entorno dele, tá? Então, o que? Ele tinha o hábito de caçar, ele tinha o hábito de ver os animais, o comportamento dos animais. Então, é muito comum a gente ver nessas imagens desenhos literalmente de animais, alguns desenhos de pessoas, tá? Então, ele representava ali a sua família, os filhos, e também alguns tipos de rituais. Então era muito comum a gente ver também nessas imagens as demonstrações de rituais que eles realmente faziam, de danças ou festividades. E também muita coisa relacionada à astronomia. Então vocês vão ver também algumas imagens nestas pinturas relacionadas então ao Sol, à Lua, né, e às estrelas, que eram realmente elementos que eles tinham mais contato. Hoje em dia raramente a gente coloca a cara para fora do apartamento para ver a lua, né, para ver ali as estrelas. E eles não, como eles tinham esse hábito de viver em locais mais descampados, locais abertos, e o seu ponto de descanso era ali nas cavernas, até para se proteger dos animais, das feras, né, dos animais ali selvagens, eles passavam tempos, muitas horas, eu acredito, muito tempo ali dentro das cavernas e, sei lá, por algum, né, período de distração ou por ali um comportamento deles, eles acabavam desenhando literalmente nas cavernas. Então, com o passar do tempo, pessoal, esses desenhos eles foram também, de certa forma, evoluindo. Então, dentro das cavernas,
os homens começaram a desenhar nas paredes. Depois eles passaram a criar uma linguagem, ou seja, a criar letras realmente, e hieroglifos, né, que nós chamamos. Isso desde o tempo da Mesopotâmia antiga, desde os tempos dos sumérios, muito antes também dos egípcios. Aí os egípcios, com o passar do tempo, eles foram aprimorando as técnicas do idioma, né, das línguas e também das letras, ou seja, de como que é feita ali realmente cada letrinha. Então, cada civilização, com o passar do tempo, teve ali os seus desenhos e os desenhos serviam também como, de certa forma, para reproduzir palavras e para reproduzir letras. Isso é muito comum, estou colocando alguns exemplos aí na tela para vocês, dos egípcios que fizeram bastante uso dessa técnica, né? Então, os hieroglifos, eles na verdade são desenhos que representam palavras, e o conjunto desses desenhos vai então definir um texto, vai definir uma história, e o que realmente a pessoa está querendo dizer ali, tá bom? Então, assim, a transmissão de informação através do desenho, pessoal, ela existe desde a pré-história, né, quando foram feitas aí as primeiras pinturas nas cavernas, e com o passar do tempo, né, foram surgindo então essas comunicações com figuras e hieroglifos, né, que são bastante utilizados aí na cultura egípcia. E aí, pessoal, com o passar do tempo, né, foram surgindo novas civilizações, como eu comentei, os egípcios, sumérios, e o desenho técnico ele teve um entroncamento, vamos dizer assim, na época dos gregos. Os gregos também fizeram bastante uso dos desenhos e eles começaram a desenvolver o que nós chamamos de geometria. Tá? Então, o desenho ele vinha de uma certa forma ao longo de muitos anos, sendo de uma forma mais artística, e os gregos eles fizeram um fato bastante importante, né, que marcou o desenvolvimento, que foi então a concepção aí da geometria, onde temos então desenhos como triângulos, quadrados, né, pentágonos. Então tem muita coisa relacionada nesse sentido que, de certa forma, estas geometrias elas são ligadas literalmente então a unidades de medidas, ligadas inteiramente com matemática. Então foi nesse momento, na época dos gregos, que eles começaram a desenvolver então desenhos mais voltados, vamos dizer assim, para questões de imagens geométricas, o que nós conhecemos hoje bastante, tem lá o quadradinho, o triângulo, e nesse sentido. Então é nesse ponto que a gente começa a entender o que o desenho vai aí se transformando, tá? E aí nesse sentido, pessoal, como uma manifestação dessa atividade matemática, né, que nós conhecemos hoje, vamos dizer assim, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios também, pois eles já possuíam esse conhecimento de geometria, né, para constituir então ali as marcações de terreno, para constituir as pirâmides, para eles entenderem quais eram as cheias do rio Nilo. Então é assim, de fato, os egípcios eles vinham também, né, conhecendo e trabalhando com os desenhos ligados à geometria, e os gregos, né, em particular ali Pitágoras e Platão, eles também perceberam as vantagens do estudo da geometria. E aí a geometria, pessoal, ela trata não somente de figuras planas, vamos dizer assim, você tem lá um quadrado no chão, você tem um triângulo, mas aí os gregos eles começaram a fazer então o uso da geometria de uma forma espacial. Então aqui no curso eu vou falar bastante essa palavra espacial, mas não estou falando dos espaços, das estrelas, não estou falando disso, pessoal, estou falando de um ambiente cúbico, de uma noção, você saber o que está para baixo, o que está em cima, qual a distância de um elemento ao outro em qualquer direção. Então, essa foi a noção ali que os gregos tiveram. Então, se você pegar hoje um quadrado e esse mesmo quadrado ele é uma área, você erguer ele, ou seja, medir as medidas de comprimento, largura e altura, você tem de fato então um elemento ali espacial, ou seja, um elemento cúbico. Você terá então um cubo, tá bom? E aí depois, com o passar do tempo, os gregos foram se aprimorando, né, trabalhando ali com a metafísica. E assim, pessoal, de certa forma, houve uma explosão, vamos dizer assim, de várias figuras abstratas. Então depois surgiu o hexágono, surgiu o triângulo que nós conhecemos hoje, o triângulo nas suas várias representações. Nós temos o triângulo mais simples, o triângulo com
ali hipotenusa, então tem muita coisa aí relacionada do desenho na geometria. E a geometria, pessoal, ela estava ali intimamente ligada às necessidades de melhorar, né, os sistemas de arrecadação de impostos, de áreas rurais, e foram então os egípcios que deram os primeiros passos para o desenvolvimento dessa disciplina. E assim, a utilização das figuras geométricas, pessoal, e as combinações dela, vamos dizer assim, porque você juntando um triângulo com um quadrado, juntando um retângulo com um triângulo, você tem outras figuras, você tem outras regiões que nós chamamos, né? Então é assim, essas combinações, pessoal, foram muito úteis, né? Elas foram bastante interessantes na determinação de áreas de terrenos, né? Porque assim, conforme as áreas dos terrenos, ali com certeza também era diferenciada a arrecadação de impostos, a quantidade de armazenamento de alimentos, de trigo, né, de milhos e algo nesse sentido. Então, a geometria, ela faz sentido na vida das pessoas, o desenho faz sentido nas vidas das pessoas, quando ela é, de fato, para um uso prático, né? Então, nesse sentido, as figuras elas ajudaram bastante. E a partir, então, pessoal, do século V, vamos dizer assim, do século V a.C., né, os matemáticos gregos desenvolveram, então, a questão do desenho relacionado à matemática. Ou seja, então, a geometria passa a ter uma ligação realmente ligada ali, geometria e matemática, tá bom? Então, nesse momento, quando o desenho passa a ser algo matemático, então, é nesse exato momento que o ser humano começa a entender que ele pode ter, então, o uso desta técnica para construções geométricas, para a criação de gráficos e para a solução, então, aí, de vários problemas de medição, vamos dizer assim, tá? E no século XV, o nosso famoso conhecido Leonardo da Vinci, né, ele um grande pintor, arquiteto, engenheiro, ele começou a, vamos dizer assim, a pincelar vários tipos de desenhos, né, e vários estudos. Então ele fez muitos estudos do dimensionamento do corpo humano, vamos dizer assim, da ergonomia dos objetos, né? Então, o Leonardo ele fez bastante uso, pessoal, dessa representatividade do desenho técnico com o mundo real que a gente tinha, né? O que a gente tem aí à nossa volta, tá? E eram desenhos bastante interessantes. Então, se você der uma pesquisada depois, pessoal, o Leonardo da Vinci tem muito desenho legal, né? Hoje, obviamente, que a gente olhando os desenhos, a gente acha até um pouco engraçado algumas coisas que ele desenvolveu, que de certa forma não foi para frente, vamos dizer assim, as suas ideias não tiveram ali uma praticidade para a época, né? Mas é assim, o ser humano ele tem a capacidade de copiar muita coisa. Então, tudo que a gente vê hoje, quando você é apresentado algo, você vai observar que você consegue copiar isso. E quando você consegue replicar e você consegue imitar uma cópia, essa cópia pode ser melhor. E aquela pessoa que você mostrar a sua ideia, ela também pode desenvolver melhor. Então, tudo que o Leonardo fez para a época, pessoal, serve hoje. Então, a gente foi ao longo do tempo que o homem veio aí evoluindo, né? Então, não é algo assim, de repente o homem entendeu como é que funcionam as coisas. Não, foi tudo passo a passo e realmente com o passar do tempo, tá? Então, assim, o desenho, pessoal, ele passou a representar aí nas suas primeiras formas uma comunicação e a expressão de fato do homem, né? Visto aí pelas construções, os monumentos que a gente vê, né? Como eu comentei sobre as pirâmides, né? Então, sobre outros elementos construtivos, como, por exemplo, muralhas. Então, é assim, o homem ele veio com o passar do tempo, primeiramente desenhando, né? Ele percebeu que com o passar do tempo ele precisava desenhar para ele entender como que aquele objeto ia ser na vida real. Tá? Então, ele não ia lá simplesmente, vamos construir isso daqui e pronto, e acabou. Não, então ele percebeu que, de fato, para que as construções elas pudessem ter um resultado efetivo, primeiro era feito um desenho. E isso, então, veio sendo feito até hoje. Então, até os dias de hoje, a ideia de você desenvolver uma casa, a ideia de você desenvolver uma edificação, você precisa, primeiramente, fazer, então, uma concepção anterior. Você precisa ter um desenho, uma representação gráfica desse desenho. E é justamente isso que você vai aprender aqui no curso, tá? Que é assim,
para você ter um projeto de uma casa, um projeto então de um sobrado, um projeto de um prédio, você tem que entender primeiro o desenho, tá bom? E as outras pessoas, os outros profissionais que desenvolvem a edificação também têm que saber falar aí a sua mesma linguagem, tá? Voltando então um pouquinho na história, pessoal, aí no século XVIII, a gente tem um francês conhecido, Gaspard Monge, muito conhecido, que ele pegou então e formulou as regras da geometria descritiva enquanto ciência, ou seja, então assim, a geometria passou a ser então uma ciência. Então ele começou a criar, vamos dizer assim, regras. Para quê? Porque assim, até então, o que acontecia? Um matemático ou um desenhista que morava, sei lá, por exemplo, na Grécia, ele desenhava de um jeito. Um outro desenhista que vivia, por exemplo, na Espanha, desenhava de outro jeito, né? Então, assim, ficava um pouco complicado para as pessoas elas demonstrarem o que elas estavam querendo num papel quando cada um entendia de um jeito. Então, foi nesse momento, no século XVIII, que o francês Gaspard Monge ele formulou, então, as regras. Então, ele começou a, vamos dizer assim, a normatizar o desenho técnico, tá? Generalizando, então, os métodos introdutivos pelos artistas do Renascimento. E ele apresentou formas sistemáticas e rigorosas, os desenhos, os métodos, a representação do desenho em plano, né, que tinham sido abordados de uma forma assim mais dispersa até então. E aí, então, a partir daí, desse período, né, do século XVIII em diante, que a geometria descritiva ela começou a ser aí implementada. E isso foi em todas as áreas, né? Então, assim, foi uma enorme expansão que o ser humano teve nesse momento. E aí, então, a gente vai chegando a uma, vamos dizer assim, uma lapidação, ou seja, o ser humano ele começa a desenvolver, então, desenhos técnicos, de fato. Agora os desenhos começam a ter, então, cotas, começam a ter textos, linhas de chamadas indicativas, né, mostrando o tamanho, mostrando vistas, porque uma coisa era você desenhar um desenho somente em uma vista, você olhando lá o desenho de frente, pá, colocou o desenho de frente. Outra coisa é você ver o desenho de lado, você ver o desenho em perspectiva, em vistas isométricas. Então, tudo isso foi se desenvolvendo com o passar aí do tempo até chegar nos tempos de hoje, tá? Então é assim, pessoal, eu quis passar aqui para vocês um breve resumo aí da história do desenho, né? Resumidamente falando, ele veio aí desde a pré-história. Com o passar do tempo, cada civilização veio desenvolvendo aí a sua técnica, né? De certa forma, a sua tecnologia ali da época. E praticamente agora, há pouco tempo, né? De uns 3 séculos para cá, o ser humano começou então a normatizar isso. Então isso veio aí se transformando numa regra absoluta no mundo inteiro. Obviamente, pessoal, que eu vou até mostrar um pouquinho mais para frente para vocês, que alguns países eles seguem algumas coisas um pouquinho diferente dos outros. Por exemplo, tem países que ainda seguem o sistema de medidas em polegadas, tem países que têm o sistema de diedros um pouquinho diferente do que é aqui no Brasil. Então, assim, mas num contexto geral, os desenhos técnicos eles são normatizados. Então, uma pessoa que mora, por exemplo, sei lá na Noruega, e ela olhar um desenho que é feito aqui no Brasil, ela vai ter ali a condição de entender esse desenho com bastante facilidade, tá? E vice-versa também, você que é um brasileiro, de repente você pega um desenho de um norte-americano, obviamente que vai ter então essas peculiaridades que eu comentei com vocês, pode ser que o desenho esteja em uma unidade diferente, mas no contexto geral, pessoal, a gente consegue ler e interpretar os desenhos porque os desenhos foram aí, de certa forma, normatizados. Então a gente precisa ter que, de forma que os desenhos eles possuam vistas, que eles possuam cortes, que eles possuam informações anotativas, tá? Então quando eu falar a palavra anotação, eu estou me referindo a textos, eu estou me referindo a números, tá? Então quando eu falar, pessoal, esse desenho possui uma anotação, ou seja, vamos fazer uma anotação. Então eu estou falando que aquele desenho tem uma determinada aplicação de um número ou de um texto nele, tá? Então tudo relacionado a simbologias, relacionado a textos e números é uma anotação, tá bom? Pessoal, a nossa próxima aula a gente vai falar
aí sobre unidades de medidas e na sequência a gente vai falar também sobre trena. Na verdade, os dois assuntos eles estão ligados, tá? Eles estão interligados. Eu quero trazer para vocês... e vamos falar também sobre matemática simples. São esses 3 temas que a gente vai ver na sequência, tá? Então, assim, esse curso, como eu comentei no comecinho, ele é um curso básico, tá bom? E mais para frente a gente pode chegar até em alguns assuntos mais avançados. Mas, num contexto geral, ele é para iniciantes. Então, eu vou trazer para vocês algumas informações para vocês entenderem algumas questões de matemática simples, algumas questões de unidades de medidas e como que essas unidades de medidas são verificadas na vida real, que elas são de fato verificadas com o objeto chamado trena, tá? Então, bem no comecinho agora do curso, eu quero já trazer essas informações para vocês já começarem a entender como que a gente consegue medir alguma coisa, como que a gente consegue entender o que é uma área em metros quadrados, um volume cúbico e algo nesse sentido, tá? O que é 1 metro, o que é 1 milímetro, o que é 1 centímetro, né? O que é 1 quilômetro. Então, tudo isso é bastante importante você entender agora, tá? E aí, mais para frente, vai ficar muito mais fácil para você entender as representações gráficas e os desenhos em si, tá? Pessoal, muito obrigado, então, aí por terem assistido mais essa videoaula e eu aguardo vocês aí firmes e fortes na sequência aqui do nosso curso Desenho da Construção Civil. Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom.